Resumo de Apocalipse de sexta-feira, 6 de setembro, inscreva-se e deixe o seu like. Adriano pergunta a Débora por que eles têm tanto privilégio enquanto a maioria do mundo passa fome. Débora responde que ele está exagerando e que a marca traz vantagens para quem a aceita. Ela comenta com Ricardo que Adriano sempre teve uma vida boa, mas agora resolveu se preocupar com os problemas do mundo. Ricardo pergunta se deve se preocupar e Adriano diz que não. Brenda envia uma mensagem para Benjamin. César pergunta quem é Brenda e Benjamin explica. Zoe questiona se não é perigoso, já que Brenda namora André. César sugere que pode ser uma armadilha. Benjamin responde que se não for, ela pode ser sua única chance de entrar na Nova Babilônia, e eles não têm como descobrir onde ele está. Brenda avisa sobre a armação e menciona a caneta com a imagem dele. Eles se falam por vídeo, e Brenda comenta que André é totalmente leal a Ricardo. Benjamin pergunta se ela recebeu a marca, e ela diz que ainda não, mas não sabe por quanto tempo pode evitar. Benjamin pede ajuda, e ela diz que fará o que puder, mas André chega e ela encerra a conversa. André desconfia, mas ela diz que estava recebendo imagens da caneta espiã. André informa que já avisou o sacerdote e que tudo está sendo providenciado. Brenda diz que precisa descansar, e André estranha seu comportamento. Benjamin fala que Ricardo não vai deixar Zoe em paz. César diz que entrar na Nova Babilônia é loucura, mas Benjamin menciona as máquinas assassinas. César decide acompanhá-lo, e Guto aparece querendo saber sobre a reunião secreta. Glória se despede de Thalita e Estela, que ficam tristes, mas ele diz que precisam partir. Celeste admite que Chico estava certo sobre Dudu, e que no fundo, ela sempre soube disso, mas se enganava. Ela beija Chico. Diogo chega para apoiar Bárbara e vê a Bíblia. Ele comenta que para ele, é culpa desse Deus que o mundo está um caos, e que o pai dela morreu por isso. Bárbara se surpreende e diz que não acredita que ele está falando isso. Diogo afirma que é o que ele pensa. Ela o acusa de ser intolerante. Diogo defende que Ricardo Montana está certo e que a reação dela prova isso. Ela diz que também já foi cega como ele e pergunta se ele já leu o que está no livro. Surpresa, ele se despede e vai embora. Celeste interrompe o beijo com Chico, que pede desculpas, dizendo que não queria se aproveitar. Celeste admite que foi ela quem o beijou e que deveria se desculpar, mas não sabe por que fez isso, achando que está carente. Ela diz que eles precisam parar, pois são bons amigos e ela não quer perder essa amizade. Ângela continua reclamando, e Pastor Jonas acha estranho a demora de Glória. Glória e Vitório saem do táxi, mas dois homens o seguem de perto. Eles percebem que não tem como escapar. Laude diz que se Glória e Vitório estão sendo perseguidos, eles também estão em perigo. Pastor Jonas afirma que mesmo assim, não podem negar ajuda nesse momento. Natália decide sair e ver se eles estão perdidos. Vitório tenta fugir com Glória, mas um carro os intercepta. Levam Glória à força. Natália tenta impedir, mas eles conseguem capturar Glória. Vitório fica desesperado com o sequestro da mãe. Saulo, Noa e Tiatira tentam socorrer os muitos feridos. Osiel não se conforma com as atitudes de Tamar diante de tudo o que aconteceu. Marta comenta que sente falta de implicar com ela, e que eles já não são mais os mesmos. Osiel diz que queria que Deus mostrasse a verdade para todos enquanto ainda há tempo. Hana pergunta a Saulo quanto tempo ele ficará fora. Ele responde que não sabe, mas que Deus o guiará. Sua missão agora é falar de Jesus, pois as pessoas precisam conhecer a verdade. Hana lembra que o mundo está perigoso, mas Saulo garante que a palavra de Deus precisa chegar a todos os lugares, que quem foi selado está sob a proteção divina. Ela diz que vai sentir sua falta, mas se orgulha de ser sua esposa, e entende que Deus o escolheu para essa missão. Noa e Saulo estão prontos para partir. Noa diz que vão pregar o evangelho. Tiatira lembra que eles não estão levando armas conforme as normas do batalhão. Noa explica que pediu dispensa e agora lutará em outra frente. Hana diz que Deus os protegerá, e Saulo reforça que quem tem o selo de Deus estará salvo, como Moisés e Elias. Eles se despedem. Marta diz que Saulo só traz orgulho, mas Osiel está preocupado com Isabela, casada com o anticristo. Marta responde que ela fez sua escolha, assim como Alan se perdeu. Ricardo pede a Débora que receba os pais dela com satisfação. Débora diz que faz tudo por ele. Temar e Gideon chegam, e Temar quer conversar com Ricardo.
Ela o confronta, dizendo que suas ações desonram o nome da família e vão contra tudo que é sagrado. Ricardo responde com desdém. Tamar diz que ama ele e Débora, mas Débora a expulsa, gritando. Benjamim se despede de Zoe. Estela está preocupada. César chega para acompanhá-lo. Felipe comenta que André está trabalhando para Ricardo do lado do anticristo. Benjamim lamenta, dizendo que André foi um bom amigo, mas a ambição o dominou. Zoe pede a Benjamim que volte para ela e Davi, prometendo tomar cuidado. Chorando, ela diz que o ama. Benjamim assegura que levará o amor dela e de Deus com ele. Eles se abraçam. Laude pergunta quando Ângela vai entender que Glória não foi levada por bandidos comuns. Ângela confessa estar com medo. Felipe tenta acalmar Estela, que quer contar tudo a Susana. Estela teme pelo sobrinho, sabendo que ele está em perigo. Susana questiona por que Zoe deixou Benjamim ir. Zoe responde que ela conhece seu filho. Susana pergunta se ela acha que isso vai dar certo, e Zoe pede que tenha fé. Natália se frustra por não haver pistas sobre o paradeiro de Glória. Guido confirma que ninguém sabe onde ela está. Vitório se culpa por não ter protegido sua mãe. Ele pergunta a Natália por que levaram Glória, e ela diz que parece uma retaliação. Vitório acha que Stefano não seria capaz, mas Pastor Jonas lembra que eles desafiaram Stephanie. Natália concorda que isso parece vingança. Stephanie diz a Glória que espera que ela tenha tido uma viagem confortável. Glória responde chamando-a de diabo. Então, Stephanie mostra a imagem de Ricardo e ordena que ela olhe para o único Deus. Stephanie comenta que Glória a enganou por todo esse tempo e por isso, mereceria uma morte dolorosa e lenta. No entanto, em um ato de benevolência, ele diz que pode oferecer perdão. Glória, confusa, pergunta: o quê? Stephanie explica que há uma condição. Glória deve adorar a imagem do Deus Supremo e assim, tudo será perdoado. Diante disso, Stephanie pergunta: então, Glória, o que você escolhe? Glória permanece em silêncio, apenas observando. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!